Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma live. Hoje vamos falar de futebol, fazer um resenha Futebol Clube aqui com o técnico Bruno Petri, que é o técnico do Nacional, clube bem tradicional aqui da cidade de São Paulo. A gente vai contar histórias, falar de jogos memoráveis e saber um pouco de como será o futebol aí durante esse período de pandemia. Então você já pode entrar e fazer as suas perguntas. O Bruno, que é técnico aqui na cidade de São Paulo, já passou por grandes equipes, títulos internacionais. Vai ser um bate-papo bem bacana. Você também pode mandar as suas perguntas, o seu contato aí durante a nossa live, que vai estar aqui no IGTV depois que a gente terminar a parte ao vivo, e também vai passar posteriormente na rádio web. Então é só digitar aí www.radiopalermo.com.br. Vou conectar já aí o Bruno. A gente começar essa resenha aqui falando de histórias do futebol, né? Tem muitas histórias aí bacanas. Fala, Bruno. Ótima tarde aí. Boa tarde, Cláudio. Um prazer aí novamente conversar com você sobre o grande futebol brasileiro e mundial. E aí, a gente fez uma live anteriormente, não deu para salvar por causa que bugou aqui o aplicativo, mas eu lembro que eu te perguntei como é que estava a questão do futebol, você falou que estava tudo parado, estavam se pensando, né, em voltar a treinar, e agora, como é que está a situação lá no Nacional? Aqui no Brasil começando a voltar, né? O Flamengo foi corajoso aí, peitou muita coisa e já jogou, né? Já iniciou o campeonato, retornou o campeonato carioca. E aqui em São Paulo a grande discussão é essa também, né? Do, do prefeito e do governador, que a partir da semana que vem, final da semana que vem, começo da outra semana, o profissional já volta, né? A chamada Campeonato Paulista A1 já está retornando, e mais uns 15 dias deve estar retornando também a base e o A2, A3, todos os campeonatos novamente aí. Cara, eu te chamei aqui para a gente fazer uma resenha, igual alguns programas fazem aí no Sport TV, ESPN, Band Esportes, Fox também, de pegar alguns jogos, algumas situações que você já passou aí no futebol, que sejam bacanas de passar aí para o público e engraçadas também. Acredito que você tenha muita história, desde a época que você acompanhava seu pai também, grande jornalista, Roberto Petri, e alguns jogos que sejam memoráveis para você no futebol, e não só como técnico, mas também como torcedor. Qual que você poderia começar aí para a gente começar essa resenha? Olha, vamos lá. Tem algumas historinhas legais aí. Tem o Campeonato Sarriá, Copa do Mundo de 1982, Espanha, Sarriá, o famoso desastre, como diz o brasileiro, desastre de Sarriá. Uhum. Eu estava, foi um dos primeiros jogos que eu assisti, tinha 12 anos de idade, na verdade fiz 12 anos naquele jogo, naquele momento ali, 30 de junho, eu fiz 12 anos lá na Espanha e assisti esse jogo, tive a oportunidade de estar presente nesse jogo aí. E como 12 anos já pegando um presentão desse aí? Não, valeu o jogo fantástico, Brasil e Itália, né? Brasil com a equipe do Tele, uma equipe maravilhosa, jogadores de muita qualidade, né? Falcão, Sócrates, o Zico, meio-campo era só essas três feras aí. E o Brasil naquele instante mostrava um futebol muito bonito, né? Muitos saudosistas dizem que foi a melhor seleção, para alguns a melhor seleção que eles viram brasileira. E do outro lado a seleção italiana, né? Seleção italiana com Zoff, com Antonioni, com Tardelli, também fantástica, né? Paulo Rossi, o famoso Paulo Rossi, que fez 3 gols Sim. para o Brasil aquele dia, vencendo 3-2. Eu digo para muitos aí, é uma boa relação a isso, uma boa resenha. Eu digo que se esse jogo continuasse, tivesse 2 dias de jogo, a Itália ganhava. Todo mundo diz não, o Brasil venceria. Não acho, eu acho que a Itália estava preparada,
porque Copa do Mundo, né, Cláudio, é uma competição, né, uma competição rápida. E a Itália começou muito mal e depois evoluiu na competição, até acabando se tornando campeã daquela Copa do Mundo naquela época, em 82. E o Brasil tinha um time maravilhoso, mas não tinha uma seleção para ganhar um campeonato. Quando você pega um jogador que é tipo Neymar, Zico, esses caras que têm uma habilidade tremenda, como é que é seu papo com ele? Porque às vezes o cara quer já pegar a bola, driblar todo mundo, quer dar show, quer dar espetáculo, mas existe uma técnica, um planejamento, uma organização no jogo. Como é que é colocar na mente de quem é craque que ele também tem que ver o lado coletivo da equipe? Depende da fase, né? Eu como estou acostumado a trabalhar em base, né? O grande jogador, o futebol é nato, né? É o dom que o jogador tem, né? Esses jogadores que você citou aí são dons que eles têm, e a gente ajuda a lapidá-los. Então, lapidando esse dom, a gente ensina com calma, né? Dependendo da fase, né? No sub-15, por exemplo, que é onde eu tenho uma grande experiência, você começa a introduzir a tática do futebol para eles, né? Então, assim, você começa a mostrar para ele a importância de ele estar ajudando o grupo, dele estar fazendo parte daquilo, que ele não seja só ele o astro, que ele precisa, é um jogo coletivo, ele precisa de mais atletas com ele. Então, aí você vai explicando para ele e vai mostrando em alguns jogos, em algumas situações que vão acontecendo, né, que fica difícil. Por exemplo, um exemplo de Neymar. Eu não trabalhei com o Neymar, porque o Neymar foi do Santos, mas eu trabalhei muito tempo contra ele. Nessa época, ele é da geração 92, a geração do Casemiro, geração do Lucas Moura, e eu estava no São Paulo como treinador e era treinador dessa equipe, comandava essa equipe que enfrentou o Neymar. O Neymar tinha muitas jogadas de habilidade, muita categoria, muita qualidade técnica, mas ele não era produtivo ainda, né? Eu acho que um grande segredo do Santos foi deixar ele em paz, deixar ele tranquilo, deixar ele ir crescendo e tendo uma personalidade, né, formando a personalidade dele e amadurecimento para que ele aí mais na frente pudesse sim aprender outras coisas que mais para frente com certeza ele precisaria para a continuidade do futebol. Então assim, cada um você tem que ter a paciência de lidar com cada jogador, ainda mais com a estrela, né? O Casimiro e o Lucas já eram meninos que respeitavam muito a questão tática, já se preocupavam com isso, e isso foi uma evolução e a maturidade deles para mais cedo já estar aprendendo muito mais coisas, né? Você falou lá do jogo Brasil-Itália, se tinha 12 anos. Como é que foi o pós depois do jogo? Que eu lembro desse jogo aqui em casa, foi uma decepção geral. E na escola depois também. Abalou realmente o Brasil. Eu acho que por esse histórico, né, de ter um pai jornalista e esportivo e ter nascido já vivendo o futebol, né? Eu nasci em 1970, né? Estou chegando a 50 anos aí. Nossa Senhora, já tem meia década aí chegando. Então, assim, a gente aprende a valorizar o bom futebol, né? Aprende a analisar o futebol de outra forma, né? Não analisar. Acho que a gente torce de vez em quando, é impossível você não torcer, né? Você não ter teu time de coração, mas sempre o time de coração é o time que está te pagando hoje em dia, né? Que nem eu tenho hoje uma ligação muito grande com o Real Madrid e com o Nacional, então eu torço muito pelos dois aí, mas a gente aprende a visualizar o futebol de outra forma, né? Então, assim, naquele momento, eu fiquei triste, lógico, porque estava com a camisa do Brasil, tudo, né? Assistindo o jogo, mas, por outro lado, eu vi um futebol muito bonito, muito objetivo, com jogadores com muita qualidade, que era italiano. Tinha um Bruno Conte, que era um atacante diferente, tecnicamente fantástico também. Então, assim, se eu for citar os outros jogadores, o Chireia, né, um zagueiro fantástico, o Gentili, que marcou o Zico, rasgou a camisa do Zico. Então, ali você aprendeu a admirar um outro futebol muito bom. E triste, lógico, ficamos, mas admiramos a seleção italiana pelo seu trabalho feito naquela competição. Margarete Brito mandando boa tarde aqui. Jean 1214 também está aqui com a gente.
Gustavo Augusti, valeu também. Padaria Micael, nosso boteco em sua casa. Cláudia também entrou aqui, FB Cláudia. Valeu aí pela Espanhol 75, também está com a gente. O pessoal vai entrando aí, a gente está conversando com o Bruno Petri. Bruno, como é que está agora a volta aí no Nacional? Vocês já estão treinando em campo? Como é que está isso? Ainda não, Cláudio, ainda não voltamos, não. Estamos esperando um pouquinho aí, acho que mais uns 15 dias a gente já vai ter a liberação para voltar, mas já estamos com todos os protocolos armados, tudo ajustado, todos os cuidados necessários, né? Os exames que os meninos têm que fazer, o álcool gel, a medição de temperatura, as máscaras que tem que usar, o respeito da distância, né? Devemos retornar com um número pequeno de jogadores por horários de treino. Então, o protocolo já está tudo pronto. E todos aí com muita vontade de voltar a realizar o que os meninos não podem ficar parados, é importante para as categorias menores, né, infantil, juvenil. Perder-se um ano de trabalho é perder um ano de evolução, é perder um ano muito importante na vida desses meninos, que é o momento que a gente consegue precisar se vão se tornar jogadores ou não. Então está tudo pronto, só estamos esperando as questões políticas aí, prefeito, governador, a Federação Paulista de Futebol já está trabalhando bem forte em relação a isso para que esse retorno aconteça. Então, acredito que mais uns 15 dias a gente deve estar de volta aí ao trabalho. Lógico que com todo cuidado. De jogos aqui no Brasil, Bruno, você falou um jogo de Copa do Mundo, e aqui no Brasil, quais que mais te marcaram? Tem muita coisa, né? Em 77, né? O Corinthians ganhando, vencendo, sendo campeão, né? Vencendo a Ponte Preta. Foi também um jogo muito marcante que a gente, jovem, pequeno, via aquela movimentação, aquela coisa toda. E a garra do corintiano, né? E se todo jogador tivesse a garra do corintiano, seria muito bom para muitos jogadores aí. Então, aquele jogo também foi um jogo do Basílio. O gol foi um jogo bem marcante aí. Um jogo antigo, mas bem marcante. Pô, eu me lembro, assim, jogos históricos, né, do Corinthians. O Corinthians do Sócrates, 82 e 83, era pequeno, mas lembro dos gols e do Casagrande também. Lembro que a gente na escola ficava discutindo quem era melhor, né, Sócrates ou Casagrande. Depois veio o time do São Paulo, né, os meninos lá do São Paulo também, que teve bastante projeção. E sem Isso, contar o os Flamengo do menudos, né? Zico nessa época, os menudos. E sem contar o Os Flamengo do menudos do Zico Cilinho. nessa época. Você Isso, chegou a Flamengo conhecer do o Zico. Cilinho? Conheceu o Zico? O Cilinho. Desculpa, Claudio, não entendi. Você chegou a Quem? conhecer o Cilinho? Cilinho, sim. Cheguei a trabalhar com ele no São Paulo. Ele foi nosso coordenador, né? Já conhecia da época, quando ele foi treinador com os menudos, né? Ele time maravilhoso que ele conseguiu formar. Um cara... E aí depois ele passou a ser coordenador no São Paulo na época que eu estava no São Paulo. Trabalhei 10 anos como treinador lá no São Paulo. Passei por todas as categorias lá. E ele esteve presente um ano e meio, se não me engano, com a gente. Um aprendizado fantástico, um profissional fora de série, extra série, como a gente costuma dizer, assim, uma capacidade, uma inteligência. Ele formou ali mais alguns jogadores bem interessantes. O Hernanes trabalhou com ele nessa época também. E ele tem uma visão de futebol assim fantástica. Infelizmente não está mais presente, mas foi uma pessoa que ajudou também no meu aprendizado aí para minha evolução como treinador. O Maurício Zico Souza aqui, ó, entrando agora comentando. aí. Melhor treinador de base da atualidade, olha aí. Obrigado. Tem muitos aí, tem muitos. A gente tá mudando um pouquinho de função agora, estamos coordenando mais, trabalhando também como no personal coach, que é um trabalho que eu criei, né? Uma nova forma de se trabalhar atletas, aproveitando as capacidades que eles têm para fazer a evolução e cuidando da carreira de uma outra forma, porque hoje os clubes não conseguem fazer esses trabalhos diferenciados e a gente criou esse personal coach também. Então hoje eu estou um pouquinho fora das quatro linhas como treinador. Estou fazendo um trabalho mais específico, estou fazendo um trabalho de coordenação nacional,
Mas foram anos bons, foram anos bem interessantes. Eu fui campeão mundial, né? Infantil, no qual o São Paulo foi campeão, o time de São Paulo, geração 94. Nós disputamos a final no Old Trafford, o estádio dos sonhos aí do Manchester United. Fantástico para garotos de 15 anos estar disputando uma final, né, desse naipe e estar conseguindo produzir um bom trabalho. Então, esse também é um jogo marcante para mim, para minha carreira, para um momento muito gostoso de vitória, de vencer e de ver que você consegue formar grandes atletas. Isso foi muito importante. Quanto foi o jogo? Nós disputamos a final contra o Werder Bremen, empatamos o jogo em 1-1, é um jogo 20 por 20, e depois fomos para a prorrogação. Na prorrogação, 5 por 5, fizemos 2 gols e vencemos, placar total 3-1 aí. Uma coisa que não dá para entender, Bruno, você pega, por exemplo, a Portuguesa, porque sempre teve grandes times, também sempre teve cuidado aí com a questão da base chegar na situação que está hoje. Você que acompanha futebol já há muito tempo, como é que você vê isso? Deu uma travada aqui, vamos ver se volta. Maurício está entrando aqui, Maurício Vila Sandrin, isso, valeu aí pela audiência. Fonseca Sidney também, Thiago Valério 99, saudades de trabalhar com o senhor e Hamilton, valeu. Vitinho 04, Thiago Valério também, Gé Eterno, pessoal participando aqui. Opa, agora voltou. Volta e congela, né? Esse é o seu sinal aí, Bruno. Quem mais está aqui? Thiago Enes 96, valeu aí também por entrar. A gente está conversando com o Bruno Petri, resenha aqui de futebol, contando histórias, jogos mais marcantes que ele já tenha visto. Jorge Américo, São Paulo, SP, obrigado aí. Maurício manja muito, né? Seca Sidney, vamos ver enquanto o Bruno conecta lá, melhor o sinal dele. Felipe Silva, valeu aí também pela audiência. Thiago Valério, grande treinador, saudades, professor, é isso aí. Jeff Mantuani, 99, também está com a gente. Anne Marina, valeu aí, obrigado pela audiência. PJ Barros também está aqui com a gente. O Leandro Piazon também está entrando aqui. Leandro que é São Paulino, hein? Leandrão, você viu, né? Bruno treinou lá nas categorias de base do São Paulo. Estou voltando, voltei. Tá aí, não tem problema. Dá as osciladas de sempre, mas estamos aí. Então, estava te perguntando da Portuguesa, né? Como é que você analisa isso? É uma tristeza, né? Isso é uma coisa do poder aquisitivo, os erros que foram os erros dos presidentes da Portuguesa, essa questão de direção, né? Infelizmente a gente fica triste porque esses clubes é que forneciam grandes jogadores para os clubes grandes, né? E assim, a Portuguesa é a namoradinha do Brasil, como diria meu pai, é uma que todo mundo gosta de torcer. Leandro aqui, ó. Respeito para falar do tricolor, Cláudio. Robert William Moraes, deu uma travada de novo. Gusta Andrade tá com a gente. Valeu aí, Gusta. Bruno, tá dando umas travadas aqui na transmissão. E aí congela áudio e congela imagem, né? Espanhol 75 com a gente aqui. E a Cristiane Maria F. da Costa também. O Thiago Valério aí também nos acompanhando. Quem conhece o Bruno, manda a história aí. O Bruno tem que voltar para São Paulo, né? Jorge Américo.
conectar de novo aqui. Hoje o sinal está meio difícil aí nesta quinta-feira, sexta-feira. De volta, Bruno. Acho que eu voltei, é isso aí. Isso aí, tá de volta. Então, você estava explicando aí, né? Estou escutando bem. Então, você estava falando dessa questão, né? Tem a questão administrativa, tem a questão também de visão dos dirigentes, né? Então, é triste ver a Portuguesa nesse cenário. Né? Tá dando um delayzinho aí. Lu Moraes está com a gente também. Valeu, Lu. Eita. Se a gente consegue... Lu Moraes, que é uma das grandes mestres de cerimônia em São Paulo. Valeu aí pela audiência. Vou tentar conectar aqui o Bruno de novo. A gente conversando sobre futebol, resenha Futebol Clube, contando as histórias bacanas que acontecem nos bastidores do futebol. E também os grandes jogos. O Bruno já falou aí de Brasil e Itália. De volta aí, Bruno. Consegue me ouvir bem? Oi, tá terrível. Nossa, quieta. Acho que eu vou. Você tá ouvindo bem? Só sua imagem que está congelada aí. Nossa, como tá ruim. Você consegue me ouvir bem? Eu vou sair, então. Sair. Hoje está complicado aqui o sinal. Vanessa Max Prime, obrigado aí pela audiência. Aproveitar e te convidar para conhecer a nossa rádio, www.radiopalermo.com.br. Se você quiser ter seu programa de rádio para falar de futebol, por exemplo, da sua empresa, do seu negócio, nossa rádio está aberta com planos especiais para você adquirir e ter o seu programa de rádio na nossa emissora. Ou anúncios, a gente tem um pacote de anúncios para você também anunciar na nossa emissora. Então digita, dá uma ouvida na rádio, radiopalermo.com.br. Se te interessar, manda o seu contato e aí eu te envio os nossos planos para você fazer parte da nossa emissora. Ou como um comunicador, tendo seu próprio programa, ou sendo um anunciante, dá uma olhada lá. A gente tem muita gente boa na nossa grade de programação e queremos ter aí todos os amigos e amigas que estão aqui no Instagram participando também da nossa emissora. Aguardando aí o Bruno, vamos ver se agora a gente... E aí, Bruno, tá me ouvindo? Ouvindo, ok. Vamos lá. Opa, agora sim. Então, a gente estava falando da Portuguesa, né? Triste ver um clube tão tradicional como a Portuguesa nesta situação. Aí você estava falando da questão também administrativa, né? A questão de visão aí dos líderes, então. E toda a história, né, que a Portuguesa tem, chegar nesse estado aí, estágio de competição é bem triste. Deixa a gente triste. A gente que gosta do futebol sabe a importância da Portuguesa, namoradinha do Brasil, e que, assim, todo mundo torce para ela, o segundo time de todo mundo, né? Eu tenho um carinho grande não só nessa questão, mas porque eu joguei lá, minha carreira. Tá travando de novo. A imagem, seu áudio travou novamente. O som vai e com a gente. Carlos Alexandre, obrigado aí pela audiência.
sabe que falando da Portuguesa, eu me lembro de dois jogos que acompanhei, que foi a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em 96, né? Foi legal ver a mobilização das torcidas em lotar lá o Morumbi e dar uma força para a Portuguesa, que acabou perdendo, né? Ganhou o primeiro jogo e depois perdeu o segundo, acho que tinha o Paulo Nunes, o Grêmio ainda. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira. E agora, Bruno? Estamos de volta aí. Vamos ver se agora a gente vai. Se a internet nos ajuda, né? Vai oscilando, estamos aí. Você falou aí Nossa, do tá ruim, Sarriá e tal, terrível. Brasil e Itália. Como é que você viu, cara, o 7-1 lá no Mineirão, né? Alemanha e Brasil. Por que um time dá essa pane aí e toma tanto gol em pouco tempo? Você tá no Wi-Fi? Sai do Wi-Fi. É o melhor. Mas de repente meu Wi-Fi tá ruim. Você não sabe. Ainda tá. Vamos ver se mudando de lugar resolve aí. Pô, agora Opa, sim. agora tá bom, né? Agora Mudei acho de que vai. local aqui. Então, eu tava falando do 7-1, cara, porque você como técnico, por que às vezes tem equipes que dá aquela pane e não consegue mais jogar? Ah, mas isso é uma vez e olhe lá, dificilmente acontece, né? Isso é um aborto da natureza, uma situação assim Ainda tá dando umas travadas. de novo isso não. E realmente pane, né? Deu um apagão em todo mundo ali e assim as coisas foram não tinha como melhorar, tinha que acabar logo o jogo para a gente ter paz, porque era muito complicado aquele jogo, né? Deu tudo errado, né? Assim, inesperadamente, não tem nem explicação para você conseguir. Quem estava lá não consegue explicar. Imagine a gente que está assistindo, que está aqui. Então, assim, é uma coisa. Graças a Deus, nunca passei isso na minha vida. De uma derrota tão grande assim, pelo contrário, pusemos muitas derrotas para outras equipes nessa coisa, mas sempre não dois grandes times como seleção brasileira e alemã, né? Isso não acontece. Corinthians e Palmeiras. Sim. Você está falando aí do trabalho com o Real Madrid. Como é que esse trabalho aí está sendo desenvolvido? Ainda está difícil aí a internet. Projeto Bolívar Brasil com a gente. Valeu. Carlos dizendo aqui que está mandando também para os conhecidos dele. Valeu também. Anthony Namok também está aqui com a gente. O Carlos está falando, não sei o que realmente aconteceu nesse jogo, mas não é normal. Verdade, foi estranhíssimo, né? Ficar para a história. Espanhol 75 mandando joinha. Ver se a gente conecta aí, Bruno, novamente. Vamos lá. 7-1 foi terrível, né? Imagine para quem estava em campo, hein? De volta, Bruno. Mudei tudo aqui, vamos ver se dá certo agora. De boa. Você nunca tomou goleada, então? Graças a Deus não, mas eu não posso reclamar, né? Eu só trabalhei em time, né? Palmeiras, Fluminense, São Paulo. Então agora nós estamos no Nacional, mas não tomamos goleada não. Estamos segurando a bronca aí. Então, antes de travar de novo, eu tinha te perguntado como é que está esse trabalho aí com o Real Madrid. Eu faço parte do staff do Casimiro, né? Então a gente tem alguns pedidos às vezes de trabalho deles para assistir alguns jogos, para avaliar alguns jogos, avaliar alguns jogadores. O trabalho do Real Madrid é muito discreto, né? Não gosta de aparecer, não gosta de estar no meio. É um clube grande, um clube com uma qualidade
né, fantástica, aí, um dos clubes mais ricos do mundo. Então, eles gostam que a gente guarde segredo nas coisas que está fazendo. Então, assim, às vezes vem um pedido, vem alguma coisa, e a gente vai acompanhando aí. Por exemplo, o Rodrigo, na época da contratação do Rodrigo, a gente acompanhou um pouquinho alguns jogos do Rodrigo, deu algumas opiniões, né, para que eles fechem lá o pensamento deles. E junto com o Casimiro, agora, estando com ele, falando com ele sobre jogos, falando com ele sobre a produção do que ele está fazendo, de como ele foi num jogo, de como ele se portou, do que acho que poderia melhorar ou não. A gente tem até uma passagem bem interessante do programa que eu fiz com o Plihal na ESPN, né? E o Plihal pergunta, o Casimiro está do lado, pergunta o que é que ele tem que melhorar, né? E eu falo para ele, olho para o Casimiro, é bem interessante, falo, olha, só falta você chutar no gol. Você precisa ir mais à frente e chutar no gol. E é uma coisa que ele fazia pouco. Passou a fazer e a gente fica super feliz que na final da Champions League contra o Juventus vai lá ele num momento difícil, bate no gol, bate em alguém, mas entra. O importante é que entrou. Então, assim, a gente vai dando esses conselhos para melhoria, pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe também do potencial dele. Outra travada aí, Brunão. É o Carlos falando aqui, você é o responsável pelo que ele é hoje. Valeu aí, Carlos. Às vezes está travando aí o áudio e a imagem, viu, Bruno? Tá, está difícil. Giovanni Italiano, Marco César também entrando, valeu aí pela audiência. Hoje a internet está complicada mesmo, não só lá no Bruno, mas aqui pelos lados de Guarulhos também, onde eu trabalho, caiu também, o prédio todo, né, a internet. Realmente está difícil o dia de hoje. Devem estar fuçando aí as operadoras de internet. Vamos lá de novo. De volta, Bruno. Estamos aqui, estamos aqui. Deu para entender do Casimiro aí, bem? Sim, deu para entender. Eu acho bacana do treinador, né, do coach, são esses pequenos, entre aspas, toques, né, que vocês acabam dando pro jogador, ou no caso do coaching, para alguém numa profissão, né, numa carreira, e isso acaba dando muito certo, né? Vocês têm essa habilidade, essa sensibilidade de analisar a pessoa e ver ali alguns pontos que precisam ser melhorados. Isso é natural ou com o passar do tempo você vai aprendendo a lidar com isso? Eu acho que isso esses pontos, principalmente no futebol, né? Que o futebol está muito nivelado, né? Então, fisicamente hoje o futebol ficou muito forte, então é muito igual, né? Então assim são detalhes. Agora sumiu o seu áudio. É dele. Paulo, conseguiu ouvir, Tá. Cláudio? Deu umas cortadas aí durante a sua resposta. Pausou o teu aí todo agora, né? É. Rapaz, tá complicado, hein? O Carlos está falando aqui, olhar clínico não é para qualquer um, não. Valeu aí, Carlos. Você consegue me ouvir bem agora, não? Tá travando bastante. Vou tentar novamente aqui. Ivone Barros, valeu aí. Estamos conversando com o Bruno Petri e vários problemas aí na nossa transmissão. Sinal, né, que nem sempre é aquele sinal bacana igual tem no exterior.
A gente vai fazendo aqui o que pode durante esta transmissão no Instagram. Para quem está chegando agora, né, a gente tem várias lives, desde maio venho fazendo várias lives com vários profissionais, palestrantes, professores de dança, músicos. Então é só entrar no meu IGTV, você vai ver lá a relação de todas estas lives, você vai poder acompanhar. Se te interessar, comenta, curta aí com sua rede de amizade. Ivone Barros, mãe do Ferrugem, valeu. Carlos está falando que está normal, né? Vamos ver se a gente conecta de novo aqui. Vamos lá. De volta, Bruno. Opa! Vamos lá. Pela 18ª vez. Você vai ficar cansado aí de mudar de lugar. Não tem problema. Prazer, Cláudio, é um prazer. Então, você estava falando dessa questão do olhar clínico, né? Esses toques que o técnico acaba orientando o jogador. E agora, quando entra na questão aí mulheres, né? A gente sabe que os meninos aí, quando começam a ganhar um pouco de grana, já fica todo mundo em cima, já fica o assédio. Como é que você trabalha isso? Apesar da base não ter tanto desta questão, mas como que o técnico trabalha isso? Travou de novo. Vamos ver. Acho que ele nem ouviu minha pergunta, hein, Bruno? Mônica Santos, obrigado aí. Espanhol, meu depoimento é contra o meu filho, chegou com 10 anos, em poucos meses evoluiu demais, fisicamente e tecnicamente. Bruno e a equipe são feras. Pô, que legal. Bacana esse depoimento aí. Carlos não tá... Eita, nós, Carlos. A gente não desiste, hein? O brasileiro não desiste. Vai entrando e de pouco em pouco aí. Vamos lá de novo. Vai conectar o meu, Agora acho que tá difícil. De volta aí, Bruno. A gente é teimoso. Brasileiro. A gente é brasileiro teimoso. A gente não... Deixa eu mandar um abraço. Ao Carlos, né? O Carlos é um profissional também que trabalha na área aqui e tem um conhecimento muito bom também e acompanhou a carreira. De novo, olha aí. Rodrigo Souza, 01, valeu aí. O Rodrigo Souza está entrando aqui também. Carlos falando sim, é verdade. Agora travou novamente aí, de vez, né? O pessoal que está entrando agora, né, não conhece o meu trabalho, eu sou palestrante, jornalista e de comunicação, né, mentoria individual de comunicação. Inclusive, já até falei para o Bruno uma vez, né, a gente dá uma assessoria de comunicação para os jogadores, somente os mais novos, que daqui a um tempo vão começar a falar em público, dar entrevistas, né? Então, com a minha experiência de rádio e TV, a gente pode prestar assessoria aí para o pessoal não ficar nervoso, né? Não falar besteira na hora das entrevistas, ou aqueles que querem ser professores de educação física, vão ter lá alunos, né? Vão formar suas equipes, vão trabalhar com bastante gente. A gente está com a mentoria individual de oratória. Quem se interessar, deixa o seu contato aí, depois eu entro em contato para passar os planos aí de oratória. Tanto para quem já fala em público, já domina, já tem uma certa qualidade aí ao falar, vai se aperfeiçoar mais ainda, enquanto quem não fala, quer começar, também a nossa mentoria. E tem a mentoria de rádio e TV, onde a gente ensina as pessoas a se comunicarem bem dentro dos veículos, né? Rádio, TV, internet, na hora da entrevista, sair de perguntas difíceis, né? Formular boas perguntas, a gente trabalha tudo isso aí, está aberto também ao pessoal do esporte. Conectando aí o Bruno de novo, vamos ver, 39 minutos de live, hein?
E aí, Bruno? Opa, A gente está com 39 minutos de live, mas se for fazer igual nos jogos, né? Bola rolando, deu tá bem 10. pouquinho. Ó, o Carlos diz, faz uma live, Bruno. Você, o Casimiro, o Lucas, Oscar, Bruno, Vini e Thales. Olha aí. Todos ex-jogadores, todos feras. Só o Thales que não deu muito certo, não. Tá gordo hoje, só come churrasco. Mas era bom Rolou. jogador também. Ô, Bruno, outro jogo que você destaca aí. Você falou do Campeonato Paulista 77, que foi realmente marcante. Qual outro você destacaria? Travando de novo. Anne Marina, o Breiner, 98, valeu aí. Obrigado por ter entrado. Estamos tentando falar com o Bruno, mas a internet não está deixando hoje, né? O treinador Bruno Petri, que hoje está no seu trabalho, que é referência, não só em São Paulo, mas no Brasil, com muitos títulos, até título mundial. Bacana ver essa qualidade no trabalho do Bruno, e hoje muitos treinadores, né, estão aí assustados com a vinda de treinadores internacionais, né, estrangeiros. Perguntar isso aí pro Bruno, o que ele acha. Vamos ver. O pessoal está meio reticente, né? Do técnico do Flamengo, do Santos, do Atlético Mineiro, que estão tendo sucesso. Opa, será que agora vai, Bruno? Vamos ver, agora te escutei. Vamos ver quanto tempo ela deixa a gente trabalhar um pouquinho aqui. Pô, como é que você vê os treinadores internacionais fazendo sucesso aqui no Brasil? Gerou uma ciumeira em alguns jornalistas falando que é positivo, outros falam que não, outros já questionam por que a seleção brasileira não poderia ter um treinador Eu, estrangeiro, como muitas seleções têm. Travou de novo. Vamos ver. Grande Miguel entrando aqui, valeu. Ivane Barros, dando um emoji aqui. Agora que meu som chegou lá, hein? Não tá dando certo. Prof. Falcão também entrando, valeu aí. A gente está tentando conversar com o Bruno Petri hoje, hein? Mas a conexão. Isso. Vamos marcar um outro dia aí, viu, Bruno? Vamos marcar um outro dia para quando tudo tiver bala aí na conexão, para a gente voltar a conversar e desenvolver melhor esse papo, em virtude das interrupções. Não tem deixado a gente conversar com o Bruno, mas assim que remarcar com o Bruno, a gente vai estar divulgando aqui no meu Instagram, também lá no site www.radiopalermo.com.br. Carlos, vou entrar em contato com você, pode deixar. Vou até marcar aqui e já entrar em contato com você aí amanhã, tá bom? Pode ser? Valeu aí. E vamos marcar de novo com o Bruno para que a gente volte a conversar e contar mais histórias, né? Hoje não tá, a internet aí não está deixando, mas o Bruno que tem várias histórias, isso vai ser bem bacana da gente conversar, né? E também pegar os jogos, né? A gente falou já do Brasil e Itália, falou do Corinthians de 77, a gente falou da Portuguesa, né? Ele falou do São Paulo, que ele dirigia, foi campeão mundial, então a gente vai voltar a destrinchar isso com uma conexão bacana. Hoje, sexta-feira aí à tarde, tá meio complicado. Conectando aí. E aí, Bruno, hoje tá difícil, viu, essa internet. hoje tá brigando com a gente, tá de maldade. Tudo Tá bem, de não tem maldade. Mas a gente remarca aí, vamos continuar a nossa resenha aí. O pessoal curtiu o pouco que deu para acompanhar.
Então, estava falando dos técnicos estrangeiros, como é que você vê a vinda deles e o sucesso, né? Como o Jorge Jesus lá do Flamengo. Nós vivemos num país tupiniquim, que gosta de coisa de fora, né? Que gosta de puxar o saco de tudo de fora. Eu acho que nós temos muitos treinadores bons de qualidade. Acho que todos esses que vieram é um aprendizado, eles têm coisa para ensinar, a gente aproveita, mas a gente tem muita gente boa aqui também, entendeu? Tem muita gente muito bem preparada para fazer um bom trabalho. A única coisa é que parece que esses treinadores que vêm de fora, o pessoal tem mais paciência pelo nome que ele tem, né? Que eles têm. Então, tem um pouco mais paciência com eles. Nós aqui não, quando é brasileiro, perde 2, 3 jogos, já querem mandar embora, principalmente Já. no profissional. E não pode ser assim, né? Você não consegue fazer um trabalho, né, de uma forma boa, de uma forma que tenha bons resultados, da noite para o dia. Você tem que ter todo um planejamento, toda a contratação. Que aqui o duro é isso. Um contrata no começo do ano e depois de 3 jogos ele sai, o que vem já é outro, que não é o que contratou, e dali 2, 3 meses vem outro. Assim não dá, né? Você vê que o São Paulo acabou prejudicando muito. São Paulo que sempre teve grandes times, grandes trabalhos, acabou prejudicando muito por essa série de trocas, né? Assim, tudo que vem de fora é bom, é aprendizado, mas a gente tem que ver que tem muita gente boa por aqui e que é só dar oportunidade para esses profissionais. Eu gosto muito, por exemplo, do Vanderlei. O Vanderlei é um treinador fantástico, é um treinador com uma capacidade imensa, né? E é só dar tempo para ele que ele vai fazer um bom trabalho aí no Palmeiras e vai voltar ao auge e aí todo mundo vai começar a ficar só falando dele. A imprensa, nós somos da imprensa um pouco, né? Meu pai é jornalista, eu sou formado em jornalismo, você. Deu outra travada. Agora eu não te ouço mesmo, Bruno. O Breiner aqui, ó, um dos melhores treinadores que já tive. Caiu de novo. Como que é? Paccioni, isso? Rodrigo Paccioni, obrigado. Professor Falcão aqui falando do Bruno, audiência nos Estados Unidos, Coach Moreira, valeu, obrigado aí. Bacana saber. Vamos lá, de novo. Grande Bruno Petri, hoje aqui na nossa live. E amanhã eu tenho live 10h30 da manhã, falar de cromoterapia com a terapeuta Michele Rosseto. Vai ser bem bacana, hein? Se ninguém conhece sobre cromoterapia, vai passar a conhecer. Fala, Bruno, eu estava falando dos técnicos da imprensa e caiu novamente. Eu até entendo que a imprensa realmente, às vezes, dá uma floreada em certos nomes, não sei se tem interesses aí por trás, né? A gente nunca vai saber, mas às vezes também eles pegam muito pesado, como foi o caso do técnico do Corinthians, né? Que veio com toda aquela expectativa, todo mundo de olho em cima, aí o time não começou a andar, e aí já queriam que o time jogasse igual o Atlético Paranaense, sim, em questão de 3 meses, né? Acho impossível, em tão pouco tempo, ter um trabalho tão bom quanto ele teve lá no Atlético. Travou de novo. Gabriel SN está aqui com a gente. Valeu. O Thiago é um grande Atlético Paranaense, só dá. Mas o Corinthians é aquilo que a gente já sabe. Se não tiver resultado, meu amigo, tá fora. Tá fora e rapidinho. Consigo então te é o ouvir. imediatismo, que é muito complicado, o imediatismo, né? Sim, imediatismo nosso futebol é uma coisa até de herança, né? Não sei, cultural, não sei o que acontece. Você tem que ganhar a todo custo. Falhando de novo, Brunão. Está difícil aqui. Eu não sei se você está me ouvindo, Bruno, mas estou pegando aqui o professor Falcão. Diz o seguinte, fala do Silvense. Acho que ele não está me ouvindo.
Miranda, obrigado aí por adentrar aqui a nossa live hoje com o técnico Bruno Petri do Nacional, grande clube, né? Super tradicional aqui da cidade de São Paulo. Conectando de novo com o Bruno. Enquanto isso, depois ouça lá a nossa rádio, hein? radiopalermo.com.br. A programação tá muito bacana. E aí, Bruno? Acho que ele não tá me ouvindo agora. Tá dando um delayzinho. Maurício Ribeiro, 8106, valeu. Obrigado aí. Como eu estava dizendo, então amanhã, 10h30 da manhã, nesse sabadão, vou conversar com a Michele Rossetto sobre cromoterapia. Ela vai explicar aí os benefícios, o que a cromoterapia pode agregar aí na nossa vida. Então, 10h30 aqui no Instagram. Compartilhe aí com seus amigos, divulgue a seus amigos. Quem gosta do assunto, vai ser muito bacana. Antônio Carlos Cook também entrando. Antônio Carlos, não esqueci não, a gente vai marcar a live lá falando do Corinthians, viu? Kátia Pérez, Alexandre Anselmo, o pessoal entrando aí. Já estamos no finalzinho, 51 minutos de live, conversando com o Bruno Petri. O Bruno já treinou o Fluminense com o São Paulo e hoje está no Nacional, clube aqui da capital paulista, super tradicional. Aliás, o estádio do Nacional é bem bacana, viu? Bem pequenininho, estilo das décadas passadas, é legal de assistir jogo lá. E o Bruno está treinando lá as categorias de base. Fala, Brunão. Ele tem muita história, Nacional tem muita história para contar também. Pouco. Eu acho legal o estádio do Nacional, viu, cara? Já fui assistir uma vez em Copa São Paulo o jogo lá. É um estádio, já aconteceu muita coisa boa ali, e ali também é um celeiro de jogadores como a Portuguesa, ali sai bastante gente. A gente está uma ideia diferenciada aí de botar atletas novos para disputar a Taça São Paulo, atletas de primeiro ano de juniores, último ano de juvenil, e vai fazer uma diferença bem grande aí, mostrar muitos jogadores de qualidade na Taça São Paulo do ano que vem, se Deus quiser. E se a gente conseguir voltar, né? Se Deus quiser. Sim. Aliás, a camisa do Nacional eu acho uma das mais lindas aqui dos clubes, viu, de São Paulo. Maicon Silva, deu outra travada aí. Maicon Silva 90, obrigado aí pela audiência. Ó, a gente vai remarcar com o Bruno. Caiu, volta, cai, volta toda hora, trava áudio, trava a imagem. Mas o pouco que a gente conseguiu conversar, falando aí de desastre de Sarriá, 1982, 77, Corinthians e Ponte Preta, gol do Basílio, falamos de Portuguesa, São Paulo, né, os menudos, time do Cirinho, falamos aí de grandes times e grandes equipes, e ele contou um pouco também do trabalho que ele vem fazendo no Nacional, também junto com o Casemiro do Real Madrid. Brunão, vou te liberar, a gente está no finalzinho aqui do tempo do Instagram, e agradecer mais uma vez, e vamos remarcar aí para a gente voltar a conversar. Caiu de novo. Hoje a internet está difícil, hein? Muito difícil. Desde de manhã, hein? Onde o trabalho também estava oscilando muito, instável muito. Os operadores devem estar aí fuçando nos cabos, modems, em toda a cidade de São Paulo. Brunão, só agradecer aí a sua participação e vamos marcar outra aí, outra resenha. Deus quiser, com a internet melhor. Pelo menos falar até logo, muito obrigado aí. E eu queria deixar aqui um abraço para duas pessoas bem importantes na minha vida, Bárbara Pina, minha filha, e Cristiane Marina, minha namorada. Agradeço muito a presença delas e a vida, como elas estão me ajudando a viver. Legal, bacana. Um grande abraço para elas aí, tudo de bom. Bom trabalho aí na home office. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Grande Bruno, isso aí. E, aliás, Bruno, fala lá com a equipe do Nacional, se precisar de
divulgação e assessoria de imprensa, estamos aí, hein? Treinar os meninos aí a falar melhor, dar boas entrevistas, fazer parceria aí. E quem está nos acompanhando também, que é do mundo do futebol, o Bruno conhece muita gente aí, muita gente assistindo. Estamos também aí com os pacotes para você dar boas entrevistas, falar em público, ter um contato melhor com os jornalistas, né? Isso vai fazer um diferencial aí na sua carreira. Amanhã, 10h30, aqui, sábado, vou falar com a Michele Rosseto sobre cromoterapia. Isso mesmo, cromoterapia, amanhã é a pauta da live do Palermo. E na segunda-feira vou falar sobre seguros, às 16 horas. Seguros e pandemia, com o corretor de seguros, o Claudemir Mack, que é super conhecido aqui na cidade de Guarulhos. Então, são as nossas duas próximas lives, sábado, 10h30, e na próxima segunda, às 16 horas. Enquanto isso, final de semana, vai ouvindo a nossa rádio aí, radiopalermo.com.br. Valeu aí pela audiência de todos, Dudu Blanco chegando agora também. A gente se encontra amanhã, 10h30, aqui pelo Instagram. Um grande abraço, tudo de bom.